No ar, podcast FURB FM. Olá, você que nos acompanha. Está indo ao ar agora mais um episódio do podcast FURB FM. Hoje vamos falar sobre um serviço que é oferecido pela universidade, mas que poucos conhecem, o de elaboração de concursos. Já há 3 décadas, a FURB tem expertise na seleção e recrutamento de professores para construir essas questões. E claro, o fato de sermos uma universidade, por si só, já traz lisura para o processo. Para conversar conosco sobre o tema, nós recebemos a professora Caroline Schramm, que trabalha no setor aqui na universidade. Boa tarde, professora. Seja bem-vinda. Como comentei anteriormente, esse é um serviço que a universidade oferece há bastante tempo, mas que ainda é pouco conhecido. Você pode explicar para a gente como ele funciona? Boa tarde, Camila. Obrigada. Sim, desde os anos 90, a FURB tem o serviço dos concursos públicos e processos seletivos e nós planejamos, elaboramos, aplicamos e corrigimos as provas para distintas autarquias, sejam elas órgãos públicos, fundações, cooperativas e empresas privadas também. E para que tipo de concurso a FURB pode elaborar essas provas? A FURB, por ser uma autarquia municipal, inclusive ela tem dispensa de licitação, por exemplo, para as prefeituras dos nossos municípios. Então, desde os anos 90 e mais, de modo ininterrupto, a partir de 1997, que a FURB todos os anos vem ofertando concursos e processos seletivos, ela trabalha com as câmaras municipais, ela trabalha com as nossas prefeituras da região e os distintos órgãos públicos também. Mas você pode explicar para a gente, assim, na prática, como é que isso funciona? Existe a fase do orçamento em relação a esse concurso, depois é elaborado com uma comissão específica o edital, as normas editalícias desse edital, que quando a gente fala em concurso, a lei do concurso é esse edital, é esse documento, que é importante para o órgão, é importante para a banca organizadora, neste caso a FURB, e também para os candidatos que se submeterão a essa prova. Após isso, nós temos a própria elaboração das questões da prova em si, a montagem dessas provas, as suas impressões, a sua aplicação e, posteriormente, a correção destas provas. E em determinados casos, às vezes, a gente tem as provas dissertativas, as provas práticas, as provas físicas, as provas didáticas. Então, dependendo do edital, nós temos distintas etapas. Após isso, é feita a homologação deste edital e a sua publicação, e posteriormente, um pagamento em relação a esse processo. E mesmo no caso das provas que são físicas, a FURB também oferece esse serviço? Sim, hoje os editais, eles têm uma menor frequência em relação a essas provas físicas, mas dependendo dos cargos, elas ocorrem, e a FURB tem uma expertise para isso. E por falar em expertise, imagino que faça muito sentido mesmo contratar esse serviço aqui na universidade, porque nós temos professores das mais diversas áreas e também mão de obra especializada, né? Perfeito, isso é super importante ser pontuado, porque nós temos muitas bancas organizadoras na região e nível nacional também. Mas o grande diferencial dessa banca organizadora da nossa universidade é que nós temos professores do quadro, professores altamente qualificados e com as suas específicas titulações. Mas o mais interessante é que a FURB, além desse diferencial interno com os seus professores, nós também buscamos, dependendo dos cargos, dadas as especificidades, dessas bancas externas também. Então, nós temos essa possibilidade, o que traz também maior lisura, melhor tecnicidade em relação às nossas questões. Você poderia citar para a gente os últimos concursos que foram feitos aqui e elaborados pela FURB? Para a gente poder dar um exemplo para quem está nos acompanhando? Outra coisa também que eu gostaria que você falasse, professora, é sobre como ficou esse processo durante a pandemia e se o serviço continua disponível.
Nós trabalhamos bastante com a nossa região, a própria Prefeitura de Blumenau, Gaspar, Porto Belo, Timbó, Rio do Sul, já passamos também da região do nosso vale, e principalmente na região. Além disso, os concursos também, os processos seletivos da própria universidade, ao que compete aos seus servidores técnicos administrativos. Em relação a esse período pandêmico, logicamente, nós tivemos uma queda de ofertas, até mesmo porque estamos, com a Lei Complementar 173 de 2020, em que os concursos eles estão suspensos, claro, com determinadas exceções, mas ainda assim nós continuamos com a oferta durante o ano de 2020. Alguns foram suspensos, outros foram postergados, mas nós atuamos. Mas o que é mais interessante para a gente ter uma ideia, a dimensão da importância da FURB, do seu trabalho para a nossa região, para a nossa cidade, a universidade em si, em 2019 nós tivemos 24 processos seletivos e concursos que nós trabalhamos nesse ápice de produção da FURB. Houve uma queda, mas ela continuou e agora 2020 nós também continuamos trabalhando nessa frente dos concursos públicos externos. Mudando um pouco o foco dessa nossa conversa, mas ainda sobre o tema, é que até para os professores internamente, construir essas questões de concurso pode ser um nicho de mercado. Perfeito, e bastante crescente, inclusive, Camila. Para os professores da FURB e as bancas externas também, é um trabalho extremamente relevante e interessante, porque você acaba estudando bastante o tema, tentando compreender esse candidato e a área, sua função específica também. Então, sim, é um nicho de mercado, é uma remuneração significativa e uma grande aplicação para os nossos professores também. Nós já estamos caminhando para o final dessa entrevista. Muito obrigada, professora Caroline. Volte sempre, tem outros assuntos aí para a gente trabalhar mais para frente. Gostaria agora de pedir que você deixe as suas considerações finais para os nossos ouvintes. Agradeço a oportunidade de fala e ratificando a importância da FURB em relação aos concursos públicos e processos seletivos, uma banca organizadora que atua desde os anos 90 e ratificando essa essencialidade e oferta desse serviço aqui para a nossa universidade, para a região e além dela também. Muito obrigado também a você que nos acompanhou até agora. Quem está ouvindo pela FM também pode assistir de novo esse episódio no youtube.com/furbtv. Produção e locução, Camila Bulhosa. Edição de áudio, Guilherme Vailate. Você pode acompanhar esse podcast no youtube.com/furbtv e sempre às 17 horas de segunda a sexta-feira, na FURB FM 107,1.